Bem-vindos à nossa terceira aula da série Estatística Básica na Saúde. Eu sou Pedro Salerno, da Voz. E a aula de hoje é sobre prevalência e incidência. Eu sei que é um assunto que parece extremamente básico também, mas muitas vezes a gente utiliza esses termos de forma inadequada. Vamos lá. Temos então uma cidade avaliada em dois períodos diferentes, 2020 e 2021. E a gente está avaliando o número de casos de hanseníase, 60 casos em 2020 e 100 casos em 2021. Como é que a gente compara esses dados? Houve um aumento? Não sei, a gente precisa de mais informação. Deixa eu dar para vocês. Em 2020 a população era 30 mil pessoas e em 2021 50 mil pessoas. Ora, será que houve algum aumento de fato? A gente não sabe ainda, a gente tem que encontrar, então, uma razão entre essas situações. E quando a gente faz essa divisão, a gente encontra uma razão de 0,002 para 2020 e também 0,002 para 2021. Como é que a gente pode facilitar esse entendimento? Porque aqui a gente tem uma razão de casos para pessoas, só que a gente não consegue identificar de fato quantas pessoas aqui, quantos casos são mais especificamente. Fica ruim de entender. A gente lança a mão, então, da multiplicação por uma constante que a gente pode escolher. Ou seja, eu quero achar por 100 pessoas essa razão, por 1000 pessoas, por 10 mil, ou seja, por 10 elevado a n. Então, eu escolhi 10 mil. Então, vou multiplicar a nossa razão por 10 mil e eu vou encontrar, então, o número de casos pelo número da constante que a gente escolheu. Ou seja, nesse nosso exemplo, 20 casos por 10 mil habitantes. Isso é, então, pessoal, a prevalência. Vejam, é que a gente não fez nada mais do que essa fórmula que está escrita aqui. A gente pegou o número de casos existentes naquele determinado período. Ou seja, em 2020 a gente tinha 60 casos, que isso é o numerador, e a gente dividiu pelo número de pessoas na população no mesmo período, que no nosso exemplo foi 30 mil. A gente obteve uma razão que a gente multiplicou por uma constante, que é a nossa 10 que é o número de habitantes que a gente quer comparar. A gente escolheu 10 mil. A gente obteve, então, o número de casos a cada 10 mil habitantes. Isso é uma foto daquele período. Lembre-se disso. Prevalência é uma foto, é uma avaliação estática. A gente quer saber, naquele exato momento ou naquele exato período, quantos casos tinham e qual era a população naquele mesmo período. Essa prevalência pode ser pontual, quando a gente vê em um dado instante no tempo, ou seja, um dia, por exemplo. Pode ser uma prevalência de período, quando a gente determina, por exemplo, de 1º de janeiro até dia 20 de janeiro, e a gente avalia quantos casos vão estar naquele determinado tempo, dividido por aquela mesma população. Ou a prevalência de vida, que é a frequência de pessoas que apresentam ao menos um episódio durante a vida. A gente pode dizer, por exemplo, que a prevalência de vida de um resfriado deve chegar quase a 100%. Então, pessoal, vamos para essa segunda situação em que a gente quer saber a incidência nessa determinada cidade. A gente tem que em 2020 ela tem 20 mil habitantes, deles 150 a gente já sabe que tinham hanseníase. E em 2021 a população ficou a mesma, só que 500 deles possuíam hanseníase. O que a gente tem que saber para calcular a incidência? Os novos casos. A gente faz então 500, que são os casos em 2021, menos os 150 que já tinham. Então a gente fica então com 350 novos casos. Para calcular a incidência, então basta dividir isso por 20 mil, correto? Não, pessoal. Porque se a gente quer saber sobre os novos casos, a gente tem que comparar, ou seja, o nosso denominador, ele tem que ser as pessoas que tinham chances de desenvolver hanseníase. Então, se a pessoa já possuía hanseníase, ela não pode entrar no nosso denominador. Então, a gente vai usar como denominador os 20 mil habitantes, menos os 150 que já tinham hanseníase antes de começar o nosso estudo. Assim, a nossa população em risco é de 19.850 pessoas. Fazendo, então, o cálculo, a gente obtém uma taxa de 0,0176. Se a gente fizer aquele mesmo raciocínio, a gente pode multiplicar isso vezes 100, vezes 1000, vezes 10 mil habitantes, ou seja, 10 a n.
a gente opta, então, novamente, só pelo exemplo, por multiplicar por 10.000. E a gente obtém, assim, 176 casos, aproximadamente, por 10.000 habitantes. Detalhe importante, pessoal. O que eu acabei de falar foi a incidência acumulada, que leva em conta o número de novos casos em um determinado período, 350 no nosso exemplo, e como denominador, o número de pessoas expostas ao risco no mesmo período. Isto é, o número de pessoas naquela população menos o número de casos que a gente já conhece. Então, no nosso exemplo, foi 19.850 multiplicado pela constante, ou seja, 10 a n. Essa é uma avaliação dinâmica. Vocês viram que o participante ele deve ser avaliado no mínimo 2 vezes, porque a gente tem que saber no início quem não tem a doença e quem tem a doença, justamente para a gente excluir, né, da população exposta aqueles que já têm a doença. E a segunda avaliação para avaliar quem desenvolveu a doença naquele determinado período, para a gente ver de fato a incidência. Essa é um cálculo aqui, pessoal, que vocês podem ver que existem alguns problemas conceituais. Por quê? Vocês concordam que quando uma pessoa desenvolve a doença, ela entra aqui no numerador dos novos casos, mas automaticamente ela deixa de estar exposta. Se ela já tem a doença, ela não está mais exposta. Então, ao acrescentar aqui no numerador, teoricamente, ela estaria sendo removida do denominador. E esse é um processo dinâmico. Então, quando a gente fala de incidência acumulada, a gente está descartando esse cenário. A gente está realmente tomando como situação os novos casos e dividindo pelas pessoas expostas ao risco no mesmo período. Uma coisa que você pode fazer para minimizar esse erro é tomar a população exposta como uma população na metade do tempo de estudo. Se a gente tem, então, um estudo que vai avaliar a incidência no ano de 2020, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, a gente pode, então, ir lá e pegar uma data em julho para considerar o número de pessoas expostas ao risco no mesmo período. Mas, pessoal, existe uma forma de chegar a uma taxa de incidência propriamente dita, também chamada densidade de incidência ou força de morbidade. Isso é utilizado mais em estudos epidemiológicos, um estudo de coorte, que a gente vai falar sobre os tipos de estudo mais para frente nessa série. E nesse estudo você vai acompanhar a pessoa e você vai saber exatamente quando foi que ela desenvolveu a doença e você vai saber quanto tempo você acompanhou ela. Assim, o nosso cálculo vai mudar. A gente mantém como numerador o número de novos casos em um determinado período e a gente vai dividir pela soma total de pessoas tempo em risco. O que é isso? Se eu acompanho uma pessoa, por exemplo, no meu estudo, por 5 anos até ela desenvolver a doença, então a gente tem 5 pessoas ano para aquela pessoa. E isso vai se somando com o tempo de observação das outras pessoas. Então, se eu acompanhei outra pessoa por 2 anos, aquilo equivale a mais 2 pessoas anos. No final do nosso estudo, a gente vai ter uma soma, que é o total dessas pessoas ano no nosso exemplo. E a gente vai poder multiplicar, então, por uma constante, assim como a gente fez nas outras situações, para obter essa taxa de incidência. Eu falei pessoas ano, mas isso pode ser também pessoas mês e até pessoas dias. Então, a gente fez esse acompanhamento e a gente obteve uma pessoa por 20 anos equivale a 20 pessoas anos. Agora, se a gente tem acompanhando 2 pessoas por 10 anos, também são 20 pessoas anos de segmento. Isso vale para 4 pessoas por 5 anos. O cálculo, então, fica também 20 pessoas anos de segmento. Então, isso, pessoal, seria a forma ideal de você calcular a taxa de incidência. Só que a gente sabe que não é assim tão fácil. Geralmente, a gente utiliza justamente a incidência acumulada como, de fato, a incidência, porque esse processo aqui, como vocês podem ver, é bem mais complexo. Trouxe, então, uma pequena analogia para a gente fazer uma comparação e entender esses conceitos. Vocês veem aqui uma banheira
mal desenhada, admito, né? Eu desenhei. E a gente tem aqui uma torneira enchendo essa banheira. Aqui, a água que já está na banheira se permanece, né, quase que constante. É a quantidade de água que a gente tem aqui nessa determinada banheira. E a gente chama isso de prevalência. A água que vai aqui abastecer o número de casos que a gente já tem na nossa população vão ser os novas gotículas de água, nova água. E tudo que a gente fala em novo, a gente fala em incidência. Então, a gente tem os novos casos abastecendo aqui a nossa prevalência e a gente tem também aqui um defeito na nossa banheira. A gente está tendo uma perda na nossa prevalência. E essa perda pode ser por dois motivos. Ela pode ser uma perda porque o paciente morreu. Quando ele morre, ele deixa de ter a doença, então ele sai desse cálculo do número de pacientes com a doença. Ou ele foi curado. Se a pessoa também se curou, ele deixa de ter a doença. Então vamos praticar, pessoal. Vejam que esse assunto pode cair de forma até bem direta, como foi o caso no acesso direto, o FG 2015, que ele pergunta: a taxa calculada que considera o total de indivíduos infectados em uma dada população em um determinado momento é, dessas situações aqui, pessoal, qual é a única que vai considerar apenas tem a doença e qual é a população? Isso aí é o cálculo básico de prevalência. Veja que ele chama tudo de taxa, mas a gente tende a não chamar prevalência de taxa, porque taxa é uma razão que leva em consideração um critério temporal também. E prevalência é o que, pessoal? Uma medida estática, né? A opção A, C e D são medidas dinâmicas. Taxa de ataque, taxa epidêmica são tipos de taxa de incidência. Vamos então a uma outra questão. Vamos aqui, eu quero que vocês me digam qual é a prevalência em 1º de janeiro de 1997. Como é que a gente calcula a prevalência, pessoal? Nesse grupo aqui eu vou dar para vocês que a população era de 100 pessoas, como vocês podem ver aqui. Então, a prevalência em 1º de janeiro de 1997 é contar o número de casos que estavam aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 casos em uma população de 100. Veja que o caso 3 aqui não está encostando na linha. Então, ele não estava no dia 1º de janeiro aqui como um caso. Ele é um caso novo. E quando a gente fala em caso novo, a gente fala em incidência. Então, qual é a incidência nesse determinado período, de 1º de janeiro até 31 de dezembro? Quais são os casos novos, pessoal? Apontem comigo aqui. O caso 10 é um caso novo? É um caso novo. O caso 7 é um caso novo? É sim um caso novo. O caso 5, nosso terceiro caso. O caso 3 e o caso 2. Esses são os 5 casos novos. E a gente vai ter como base que população? Vocês não vão cair nessa pegadinha de novo, não. Não é o 100, né? São os 100 menos os 5 casos que a gente já tinha no início do estudo. Então, a gente obtém aqui uma razão de 5,3%, que a gente pode multiplicar, como a gente disse, pelas nossas constantes e obter essa taxa, né? Seria, então, 53 a cada 1.000 habitantes. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero de verdade, que você tenha aprendido alguma coisa, visto algo que tenha gostado. Caso não, deixe aqui seu comentário, deixe aqui sua sugestão, que a gente está sempre querendo aprender. Se você gostou, peço que se inscreva, deixe seu like, talvez siga até a gente no Instagram, @vozeventos. Caso queira, tem outros vídeos dessa série aqui no nosso canal Estatística Básica na Saúde. E também tem alguns casos interessantes que vocês podem assistir. Tchau, tchau e até a próxima.